Então, o trabalho 4, entre dados, mapas e tabuleiro. Uma leitura ambiental da geografia, da biogeografia alagoana. É o Geraldo Ramírez de Lima Júnior, Guilherme Augusto Raimundo, Cavalcante de Souza, a Diana Pereira da Silva. Tem alguém na sala? Estou aqui. Pessoas que eu listei? Estou aqui. Pode iniciar, certo? Fique à vontade. A tela está aparecendo, minha gente. A tela aparece? Aqui está abrindo. Ainda não. Está carregando. Aqui também. Não, no meu já abriu. Eita, Tatuá. Pronto, aqui também já abriu. Pronto. Bom dia, pessoal. Sou o Geraldo Ramírez, sou professor da Rede Federal aqui no estado de Alagoas, campus Arapiraca, no Instituto Federal. O tema do trabalho, entre dados, mapas e tabuleiros, uma leitura ambiental da biogeografia alagoana, ele começou, na verdade, em 2015, de um questionamento de um aluno da primeira série do ensino médio do Instituto Federal, quando a gente estava trabalhando cartografia, por isso que eu me interessei com a pergunta e fiz a pergunta ao Thomas. Porque ele dizia, professor, não tem uma coisa mais atraente para a gente fazer, não, porque trabalhar cartografia, velho, é tão chato, a gente não tem atrativo. E aí eu não tinha nada pronto, disse, a gente vai jogar RPG na semana que vem. E para quem não sabe, RPG é Roleplay Game, é um jogo de tabuleiros, e eu tinha uma semana para criar alguma coisa, isso lá em 2015, isso se tornou depois um projeto de extensão, foi a espinha dorsal do meu mestrado, e hoje a gente deu uma repaginada e transformou ele num projeto de pesquisa, porque teve de fazer uma melhoria nele, uma reorganização nesse trabalho. Qual é o objetivo? É construir um tabuleiro físico e um tabuleiro virtual, mas isso fica para uma outra atividade, que seja usado para o RPG, que possibilite uma leitura e uma interpretação das ações antrópicas e das ações naturais, como elas se relacionam e como elas modificam, alteram o espaço. Né? Incentivar uma leitura e uma releitura sobre a importância da preservação do meio ambiente alagoano, através de um debate construído em meio a jogos de interação e colaboração. Um ponto importante, os jogos de RPG geralmente não têm vencedores, os jogos em que eu trabalho com os alunos são jogos de colaboração, e aí a ideia era construir um tabuleiro, a gente partiu de um tabuleiro base, usando as mesorregiões do estado, leste alagoano, agreste e sertão. Depois a gente foi vendo quais eram as estruturas que melhor se adequavam. Eu digo a gente porque eu sempre ouvi a leitura e a interpretação dos alunos. À medida que esses mapas foram sendo construídos e sendo mudados, a gente chegou num mapa final que dá uma clareza maior, uma dinâmica maior, uma estrutura de apresentação e de debate muito mais organizada. Bom, a gente intitulou o jogo de Quest Ambiental, é um tabuleiro de 66 por 50, ele tem uma proposta didática de apresentar os biomas do estado, né, em forma de jogo, e a gente vai utilizar cartas que são confeccionadas em QR Code, são 102 cartas, dessas 102 cartas, 70 cartas são de personagens criados para o debate, 9 cartas são de mapas, 20 cartas entre a fauna e a flora alagoana, e 3 cartas voltadas só para vídeos ligados ao canal do YouTube. Então, vídeos de reportagens, em que os meninos possam utilizar essa reportagem como parte da atividade. O tabuleiro ele vem com toda essa dinâmica de cartas que vocês observam aí, um marcador de tempo, porque senão a gente acaba prolongando muito os debates, moedas de bens vitais e bens de degradação, quanto mais o menino acerta, a equipe acerta, na forma de observar a degradação ou a preservação do ambiente, mais moedas ele vai receber, que pode ser bens vitais ou bens de degradação. Um livro de regras, a gente hoje trabalha com os alunos com 4 livros, tem um livro que é específico para professor, com 60 perguntas, dando ao professor a possibilidade também de produzir as suas perguntas, porque, por exemplo, se o Thomas ou qualquer outro professor de qualquer outro estado do país, ele
tenha o desejo de usar o jogo, ele vai poder pesquisar sobre o seu bioma, sobre as suas características, sobre a fitobiogeografia e fazer um trabalho em cima dessa realidade. Uma bússola, para que o menino trabalhe a ideia de orientação, já que o tabuleiro de RPG ele começou com cartografia e ele veio depois com fauna e flora, dados do modelo dedicado a RPG, com 20 lados, 12 lados, 4 lados, né? E toda essa estrutura e essa configuração que vocês veem aí na tela. A ficha do tabuleiro ela tem como objetivo conectar as 3 mesorregiões do estado a partir de uma ficha de largada, só que o aluno, a equipe, eles podem escolher se querem começar pelo leste, alagoano, ou pelo sertão. A região do Agreste, como é uma região de encontro, né, ela vai ficar sempre em segundo plano, mas a partir do momento que o cara começa pelo leste ou começa pelo sertão, ele não tem como depois estar pulando do sertão para leste ou vice-versa. A gente utilizou alguns softwares, porque é um jogo que vai utilizar realidade aumentada, então Fuse, GIMP, Vuforia, Unity, eles foram usados para construir os personagens, eles são bidimensionais e tridimensionais, eles vão dar uma visão de avatar para o estudante, ele vai ter uma carta em QR, e essa carta, com o uso do celular, vai apresentar, seja um personagem, cartógrafo, biólogo, geógrafo, seja um elemento da fauna. Por exemplo, a gente tem aqui em Arapiraca a árvore símbolo, que é a árvore de Arapiraca, eles vão ter um avatar dessa árvore, ou o jacaré do Papa Amarelo, ou o mutum de Alagoas, que é a ave símbolo do nosso estado. Eles têm os avatares desses jogos, desses personagens. Tá? E a ideia, para fundamentar a parte didática, eu usei como uma sequência padrão o SARM, que usa substituição de ideias, aumento de relevância de ideias, modificação de ideias e redefinição de ideias. Justamente para que o aluno ele possa ter, didaticamente falando, uma reorganização daquilo que ele aprendeu e daquilo que ele ainda pode aprender. Bom, como é que a gente escolheu as áreas para se trabalhar? Foram 14 cidades aqui do nosso estado, e a pesquisa ela foi feita em cima de dados jornalísticos, dados de mídia, que mais apresentavam temas relacionados à degradação do ambiente do nosso estado. Então, lixo urbano, contaminação do lençol freático, caça de animais silvestres. A gente fez uma lista de quais os elementos que mais apareciam, isso foi uma pesquisa longa com os alunos, dando um prazo longo com eles, e depois eu cataloguei quais as cidades que mais se destacavam. E essas 14 cidades, elas entraram no jogo com situações, como, por exemplo, lá em Maravilha, eles têm que preservar os fósseis de animais que estão sendo roubados. Então, existe toda uma dinâmica para que o aluno ele crie soluções para resolver esse problema. Aqui em Arapiraca, a venda de animais silvestres, lá na Feira da Troca. Então, eles vão ter que criar soluções, seja de âmbito judicial, seja daquilo de ressocialização, seja na ideia de mudança de pensamento da sociedade, eles vão ter que criar e gerar propostas de debate entre eles. A aplicação ela vai mesclar a ideia do role-play game, do RPG, com a realidade aumentada, como eu já falei para vocês. Por que isso? Porque gera uma dinâmica e gera uma visão do aluno. Muitas vezes, você simplesmente falar não vai dar ao aluno o desejo de querer visualizar. Ele não vai conseguir imaginar simplesmente. Aí, quando a gente pega isso e joga para um ambiente mais visual, mais tátil, ele tem mais interação, mais desejo. Aí tem uma apresentação de como ficou o jogo, né, o tabuleiro. Ao fundo é o tabuleiro físico. Existe um aplicativo hoje, que é o Quest Ambiental, muito simples de ser trabalhado. Ele adiciona ao celular e vai fazer a leitura do QR. E, a partir da leitura do QR, ele vai receber o seu personagem ou vai receber a leitura de um outro personagem para poder jogar, participar da ideia. Né? Quais são as conclusões, minha gente? Reconhecer-se como parte do mundo, para o estudante, é importante. Ele vai, ao se reconhecer no espaço, vai se deparar com esse ambiente que é natural, ou esse ambiente urbano, ou ambiente de casa, que é um debate que eu tenho muito grande com o aluno. Ele vai poder
entender de maneira coletiva que o ser humano, de forma coletiva, ele precisa atuar no espaço e vai deixar de lado uma ideia que é individualista. Ele tem que se ter um cuidado muito grande. Nós precisamos defender a individualidade da pessoa e eliminar o individualismo, porque esse individualismo transforma o ser humano em pessoas muito mais mesquinhas. E a ideia da individualidade, ela nos une, ela retira essa ideia de segregação que a gente, muitas vezes, acaba vendo na atual sociedade. O jovem, o estudante, o professor, ele vai conhecer o ambiente natural da sua cidade, ele vai conhecer o ambiente do seu país, porque a gente faz uma pesquisa geral sobre isso, ele se desenvolve enquanto cidadão consciente desse espaço e ele cria um sentimento de pertença. Milton Santos, ele quando fala sobre lugar, ele vai dizer que lugar tem gosto, tem sabor, né? A gente tem desejo de estar, porque nós lembramos, nós sentimos alegria naquele espaço. É o que eu gosto de dizer muito para os meus alunos. Quando eu penso na minha mãe, eu recordo do cheiro do cabelo dela. Ali é pertença, e a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça. E não existe um modelo educacional fechado, esse vai dar certo. Eu trabalho muito com metodologias ativas e trabalho muito com gamificação. E sei que eu atinjo uma parcela grande de alunos, mas não consigo atingir todos os alunos, porque cada pessoa aprende de um jeito diferente. O que é que não pode acontecer? É o que a gente tem hoje nos livros didáticos. O livro didático no Brasil hoje, ele olha muito de forma geral para a geografia e ele tem um foco maior na região sudeste, na região sul. E esquece do estado de Alagoas, por exemplo, esquece do povo de Arapiraca, esquece do cara que está lá em Traipu ou em qualquer outra região aqui do nosso município. E o jogo ele vai permitir isso, que você vá até o seu espaço e queira estar presente nele. Jogos na modalidade de roleplay game, RPG, eles, quando somados à realidade virtual aumentada, eles permitem ao estudante desenvolver algumas coisas que são importantes, galera. Olha só. Teatralização, porque vai ter essa ideia de interpretar, a interpretação de ações, a interpretação de ideias, raciocínio lógico, sociabilização e interação com uma diversidade de conteúdos muito grande, tudo isso de maneira suave, alegre, dinâmica e lúdica. Bom, era isso que eu tinha para falar. Tem aí o meu contato. Agradeço a apresentação.